As autoridades podem fazer o favor de abrir as portas para o público que queira assistir aos nossos trabalhos. Vamos, então, dar início aos nossos trabalhos. Já está todos os grupos parlamentares presentes. Se eu estou a verificar bem. Peço ao Sr. Secretário da Mesa o favor de ler o que tiver de expediente. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que estão disponíveis no portal da Assembleia as iniciativas que deram entrada na mesa desde a nossa última sessão. Muito obrigado. Muito obrigado. E então... Vamos entrar no ponto 1, projeto de lei número 396, apresentado pelo PSD e respectivos arrastamentos. Para a primeira intervenção, o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD. Faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, a mobilidade nas nossas cidades mudou profundamente na última década. As plataformas digitais de transporte individual de passageiros tornaram-se uma parte da vida cotidiana de milhares de portugueses. Utilizadores que procuram soluções de mobilidade mais flexíveis e motoristas que encontram neste setor uma oportunidade de trabalho. Perante esta realidade, o papel do legislador não é ignorar a mudança nem travar a inovação. O papel do legislador é regular com equilíbrio, com bom senso e com visão de futuro. É exatamente isso que o PSD faz com esta proposta de lei número 396. Esta proposta não só atualiza o enquadramento legal do setor TVDE para responder a 3 sentidos e objetivos essenciais. Em primeiro, garantir regras claras e equilibradas no mercado, assegurando condições de concorrência justas entre todos os operadores. Em segundo lugar, reforça a transparência e a responsabilidade das plataformas num setor que hoje tem um impacto real na mobilidade urbana.
Em terceiro, melhora também o enquadramento do trabalho no setor, dando maior segurança a quem diariamente nele presta serviço. Senhoras e senhores deputados, o setor TVDE já não é de todo uma realidade experimental. É hoje uma componente estrutural da mobilidade das nossas cidades. Milhares de portugueses utilizam estes serviços todos os dias e milhares de motoristas dependem todos os dias destes serviços para obterem rendimento para si e para as suas famílias. Muitas vezes fazem-no trabalhando a tempo inteiro, outras vezes até de uma forma mais flexível, com uma liberdade de atuação que escolhe quem quer trabalhar, onde quer trabalhar e qual o serviço que efetivamente quer aceitar. Ignorar esta realidade seria um erro, mas regular de forma excessiva, criando barreiras artificiais ou contingentes administrativos artificiais, seria igualmente um erro. Desde logo provocaria uma diminuição substancial da oferta e também aumentaria o preço para o próprio utilizador. É por isto que o setor deve conviver de uma forma aberta com todos os intervenientes, ultrapassando conflitos históricos e acusações mútuas, partindo para um novo modelo integrado de mobilidade, onde todos efetivamente contribuem. Precisamos, portanto, de um quadro legal que assegure equilíbrio, que assegure previsibilidade e que assegure uma concorrência saudável entre setores que colaboram para a mobilidade no seu conjunto. É precisamente o objetivo desta proposta de lei: regular para garantir regras justas, modernizar para acompanhar uma nova realidade e assegurar, sobretudo, que a mobilidade do século XXI se faz com inovação, se faz com fiscalização, mas também, sobretudo, com responsabilidade. É este o caminho que nós aqui defendemos, é este o caminho que nós queremos prosseguir. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado, lista esta do Partido Socialista para um pedido de esclarecimento, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Gonçalves, o Sr. Deputado traz a esta Câmara a defesa de um projeto de lei que eu não sei se o Sr. Deputado tem consciência, prejudica o seu alcance. Porque o projeto de lei que o Sr. Deputado tem em mente vai não só diminuir a concorrência, sobretudo arrasar a concorrência. É que o Sr. Deputado confunde dois serviços que são diferentes, tentando transformar dois serviços diferentes num só. É que o serviço de táxi é um serviço público de transporte individual de passageiros. E o serviço TVDE é um serviço liberal, concorrencial. Quando o Sr. Deputado tenta transformar duas coisas distintas numa só, aquilo que vai fazer é que vai ajudar a que freguesias distantes, por exemplo, do Concelho da Ruda dos Vinhos, se vejam privadas do serviço público de táxi. O que é que vai acontecer? É que os táxis que são de manhã e que transportam os idosos aos centros de saúde vêm fazer à tarde serviço TVDE para a Grande Lisboa, prejudicando as pessoas e prejudicando o transporte público. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer muito a pergunta ao Sr. Deputado Luís Testa, até porque vindo do Partido Socialista é um bom sinal, Sr. Presidente. A lei foi aprovada em 2018, pressupunha que tinha 3 anos para ser revista, ficou na gaveta guardada, mais ninguém mexeu no assunto, não houve uma única vírgula ou linha que o Partido Socialista tivesse feito sobre esta matéria. É brilhante. Depois, Sr. Presidente, ainda parte para um outro ponto que eu também considero muito interessante, que é o ponto de esquecer como funciona a mobilidade hoje em dia. O Partido Socialista está preso no passado, continua preso há 20 anos atrás. O Partido Socialista não sabe como funciona em Espanha, não sabe como funciona em França, não sabe como funciona na Alemanha, não sabe como funciona nos Países Baixos. O Partido Socialista não sabe nada disto. E depois comete um outro erro claro, é de dizer que hoje em dia um transporte feito num táxi não concorre com o transporte TVDE. Ora, Sr. Deputado, eu vou-lhe dar uma grande notícia. Ambos os transportes funcionam para a mobilidade e funcionam em concorrência, e o que nós queremos é que funcionem numa concorrência direta, saudável e regulada.
porque ninguém vai obrigar nenhum táxi a fazer qualquer serviço, como ninguém obriga nenhum TVDE a fazer um serviço. Um taxista, se quiser fazer um serviço de TVDE, fala-o quando quiser, onde quiser e se quiser. E esta é a grande diferença de liberdade que nos distingue a nós do Partido Socialista, Sr. Presidente. Obrigado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, para uma intervenção, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecemos ao PSD o agendamento deste debate, mas falar de mobilidade e falarmos também dos TVDEs implica falarmos de segurança em particular para as mulheres, porque falar em transportes, em particular os transportes públicos ou de caráter privado, não é igual para todas e para todos. Para as mulheres não falamos apenas de uma viagem, mas sim num momento que tantas vezes é de tensão. Basta abrir o portal da queixa e vemos que as mulheres que relatam comentários de teor sexual durante as viagens, mulheres que dizem que o motorista desviou o percurso sem explicação, ou mulheres que receberam mensagens impróprias depois de saírem do carro. E, senhoras e senhores deputados, este não é um debate sobre a imigração, porque fique claro que ao longo da nossa vida e ao longo da história, infelizmente, são diferentes os transportes públicos onde as mulheres sofrem agressões de caráter sexual, seja no metro, no comboio, no autocarro, entre tantos outros. Mas o debate que hoje aqui nos traz é precisamente sobre as plataformas eletrónicas de TVDE e por isso mesmo não vamos ignorar esta realidade a que tantas mulheres são sujeitas. Porque temos ainda relatos bastante graves de mulheres que ficaram atordoadas com o cheiro do ar-condicionado, carros que trancam em andamento, meninas de 15 anos que são tocadas de forma imprópria por motoristas. E muitos destes casos acabam em violação ou, inclusivamente, noutras histórias de medo e de terror, são histórias de violência e de traumas para a vida que marcam depois estas passageiras. Nenhuma mulher deveria passar por isto. Houve uma tentativa de ter uma plataforma para que as mulheres pudessem escolher quem é que era o motorista, nomeadamente em função se era um homem ou mulher, mas por isso mesmo o PAN apresenta hoje esta iniciativa para proteger as mulheres que utilizam TVDE, porque queremos que a utilização da tecnologia torne estas viagens mais seguras, garantindo a obrigatoriedade, por um lado, do botão de pânico, mas por outro também que as mulheres possam escolher com quem viajar, se assim o desejarem. Por fim, não podemos esquecer a idoneidade dos motoristas. Não faz sentido que alguém que possa ter tido condenações por violência sexual, inclusive é de partilha de imagens, possa ter, neste caso, ter a licença para circular. Senhoras e senhores deputados, que fique claro que este é um debate sobre segurança na mobilidade, porque quando falhamos na mobilidade é uma viagem que fica para trás na vida das mulheres. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, para uma intervenção, se faz favor. Senhoras e senhores deputados, muito simples. Chega de fechar os olhos àquilo que todos sabem ser verdade. Porque aquilo que nasceu, e bem, como inovação, transformou-se, inegavelmente, num mercado descontrolado. E um mercado descontrolado tem consequências. Hoje, o setor TVDE é, infelizmente, um chamariz. Chamariz para a precariedade, chamariz para a ilegalidade, chamariz para redes que exploram, chamariz para quem vem, não para trabalhar honestamente, mas para tirar partido de um sistema frouxo, que desculpa, que encobre, que esconde. E quem paga? Quem paga? Quem paga tudo isto? Pagam os motoristas portugueses, pagam os empresários portugueses, pagam os que transportam e que trabalham de forma clara. Pagam os que trabalham de forma honesta. Pagam os que veem o seu rendimento esmagado. Pagam as jovens que pedem um transporte, mas acabam assaltadas. Pagam as mulheres que pedem um transporte, mas acabam violadas. Maio de 2025, TVDE detido por rapto. Julho de 2025, TVDE detido por violação. Agosto de 2025,
TVDE acusado de violar passageira. Outubro de 2025, TVDE persegue e viola vítima. Janeiro de 2026, adormece em TVDE, acorda com o motorista a violá-la. Isto, senhores, é um ataque às nossas jovens, é um ataque às nossas mulheres, é um ataque ao nosso país. Isto é um ataque ao nosso país. A desregulação é uma escolha que destrói vidas, é uma escolha que destrói trabalho, é uma escolha que destrói quem cumpre a lei. Pela esperteza de uns, a avareza de outros e a falta de vergonha descarada de terceiros. E controlar o setor TVDE não é perseguição, é proteger, é dignificar, é garantir que quem trabalha está identificado, é garantir que quem conduz está habilitado, é garantir que quem trabalha, que quem opera, que quem está atrás do volante fala português. E quem é honesto não tem medo da regulação. Quem é honesto não tem medo da regulação. Quem é trabalhador não tem medo da regulação. Quem é de bem não tem medo da regulação. A falta de regulação interessa a quem vive nos esquemas e a quem vive na ilegalidade. A quem transforma Portugal numa selva a céu aberto. E quando as coisas correm mal, quando o rendimento aperta, quando os esquemas são denunciados, negam as verdades, culpam os táxis, jogam um contra os outros e é o salve-se quem puder. É esse o problema. A proposta do Chega é muito clara. Limita a intermediação para proteger o rendimento. Impõe certificação para proteger o passageiro. Fortalece sanções para punir quem engana. E cria bases para contingentes nas autonomias. Não é só um bom projeto, é um grande projeto. E a quem defende o abuso de licenças, a quem defende as contas partilhadas, a quem defende a insegurança e a selva, perguntamos: quantas más têm de ser raptadas? Quantas más têm de ser roubadas? Quantas más têm de ser violadas? Quantas? A nossa resposta é simples. Vamos sempre defender os motoristas portugueses. Vamos sempre defender os empresários portugueses. Vamos sempre defender as mulheres portuguesas. Vamos sempre defender que neste país há lei. Vamos sempre defender que a lei é para cumprir. E queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, a bandalheira vai mesmo acabar. Disse. Senhor Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP, para uma intervenção, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, discutimos hoje várias propostas de alteração do regime TVDE em Portugal. Trata-se de um setor que cresceu significativamente nos últimos anos, mas que apresenta evidentes problemas de regulação, de qualidade de serviço e mesmo de segurança que não podem continuar a ser ignorados. E neste debate, o CDS apresenta um projeto de lei que assenta no mais elementar bom senso. Quem presta um serviço regulado pelo Estado português tem obrigatoriamente que falar português. E perguntam, então, e os imigrantes que não falam português? É claro, de acordo com a proposta do CDS, não podem exercer a atividade de motoristas TVDE em Portugal. Porque é inaceitável a desordem e a balbúrdia que se vive todos os dias nas cidades portuguesas. É inaceitável que o cidadão português que fala português em Portugal não se consiga fazer entender com o motorista TVDE. É inaceitável e tem que acabar. E com a proposta do CDS vai acabar. O que nós propomos é simplesmente que o acesso à atividade de motorista TVDE passe a exigir o domínio da língua portuguesa. Não é nada de excessivo, não é nada de radical, apenas o indispensável para que seja assegurado um serviço digno, seguro e adequado aos interesses dos clientes. Porque, senhores deputados, num serviço de transporte de passageiros podem surgir situações de emergência, alterações, problemas e até pedidos dos clientes. E não é aceitável que um cidadão português a falar português em Portugal tenha que recorrer a línguas estrangeiras ou até a linguagem gestual para se fazer compreender por parte do motorista TVDE.
é inaceitável e, por isso, Portugal tem que se dar ao respeito. E isto vai acabar com a proposta do CDS. Mas, senhores deputados, se o projeto do CDS assenta no mais elementar bom senso, o mesmo não se pode dizer de outros projetos apresentados por outros partidos. Ao longo dos anos, assistimos a comportamentos graves no setor TVDE, muitas vezes envolvendo motoristas estrangeiros. E durante demasiado tempo, houve partidos políticos nesta Câmara que preferiram fingir que este problema não existia. O próprio PS, que regulamentou a lei, que permitiu um crescimento desenfreado deste setor sem fiscalização e que abriu a porta à imigração descontrolada, vem agora, imagine-se, propor o reforço dos critérios de segurança e de qualidade neste setor. Ou seja, quem criou o faroeste vem agora pedir ao novo xerife que ponha ordem na casa. É preciso desplante por parte do Partido Socialista. Mas, senhores deputados, eu pergunto, onde é que esteve o PS nos 8 anos de governação? O que é que fez o PS para além de fechar os olhos à realidade deste setor? Eu sei onde esteve o PS. Teve de braço dado com a extrema-esquerda a falar de percepções quando os cidadãos portugueses enfrentavam situações que vinham desde o desconforto à insegurança, passando mesmo pelo crime. Senhores deputados, ainda bem que esta cura da oposição os fez despertar para a realidade. Mais vale tarde do que nunca. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei do CDS não prevê nada de extraordinário. Prevê apenas aquilo que o cidadão considera normal. Querem ser motoristas TVDE? Muito bem. Aprendam a falar português. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2014, há 12 anos, faz este ano, apareceram as plataformas eletrónicas de mobilidade. Estas plataformas, que apareceram alguns anos antes noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, constituíram uma verdadeira revolução na mobilidade urbana. Pois este novo modelo flexível é muito mais do que uma aplicação. Trata-se de um serviço com que responde muito melhor às necessidades dos utilizadores, que tem uma compensação mais dinâmica para os motoristas e que apareceu com uma grande inovação antes não conhecida em Portugal. Não tinha contingentes, nem tinha restrições geográficas para quem quisesse prestar o serviço. E agora os chamados TVDE, segundo o regime de 2018, vieram verdadeiramente aumentar a eficiência das nossas cidades e da nossa mobilidade urbana, pois substituem muitas deslocações em veículo próprio. Veículos próprios que ocupam lugares de estacionamento, estacionamentos esses que ocupam espaço que é precioso nas nossas cidades. Complementam também os transportes públicos nos chamados percursos de última milha, naqueles percursos que vão desde casa aos hubs de transporte ou dos hubs de transporte para o trabalho. E depois de todas as guerras que foram feitas quando apareceram estas plataformas, viemos a descobrir que foram muitos dos operadores e dos motoristas que estavam noutros serviços que quiseram aderir a estas plataformas de mobilidade. E é por isso mesmo, é por servirem melhor as pessoas e servirem melhor os próprios motoristas que muita gente acabou por ser empregada neste setor. Trata-se de um caso de sucesso. Houve um ganho de qualidade de vida e um ganho de serviço para todos nas nossas cidades. Agora, este regime foi aprovado em 2018 com uma lei que já na altura se percebia que seria insuficiente. Aliás, todo este processo de regulação começa com uma proposta de um governo do Partido Socialista que era melhor do que aquela que acabou por ser feita a pedido do então Presidente da República e depois com algumas alterações feitas no Parlamento. Ora, era suposto esta lei ser revista alguns anos depois,
O IMT fez a sua consulta em 2022 e o Governo do Partido Socialista nada fez, sabendo nós e conhecendo nós muitas das recomendações que na altura já eram feitas. Ora bem, como é que nós podemos melhorar esta legislação para todos? Primeiro, consideramos que devemos voltar a ter, de facto, preços livres, com uma dinâmica tarifária real, que se ajuste aos percursos efetivamente percorridos e que não seja fixado antes desse percurso efetivamente ocorrer, o que não é novidade nenhuma, é algo que já acontecia com os táxis. Depois, revogar a contribuição fixada no artigo 30, pois não precisamos de uma contribuição regulatória quando esta atividade já paga os seus impostos e esses impostos, sim, é que devem pagar pela atividade regulatória do Governo. Trata-se de uma contribuição sem qualquer contrapartida para quem está a operar neste setor. Mas depois temos de discordar no PSD numa questão essencial. Hoje, táxis e TVDEs são duas atividades muito diferentes. E a Iniciativa Liberal está aberta ao princípio de que deveria haver um regime único de transporte privado de passageiros, se lhe quiséssemos chamar assim. Mas a fazer isso não pode ser desta maneira, que acaba por confundir as duas atividades e não por criar uma regulação estável para as duas atividades. Finalmente, e não entrando em muito mais detalhes, afirmo aqui a disponibilidade da Iniciativa Liberal para trabalhar na revisão deste regime em especialidade e esperamos que daqui possamos finalmente rever uma lei que já devia ter sido revista há muito tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Frederico. Então, antes disso, há um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Luís Testa ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faz favor, Sr. Deputado Luís Testa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado, o Partido Socialista tem a convicção que a alteração que foi produzida no transporte individual de passageiros já lá vão uns anos, foi uma alteração benéfica para o transporte em Portugal. E todos os sistemas necessitam de ir sendo atualizados. E Portugal tem diversos sistemas de transporte de passageiros. Transporte individual de passageiros tem dois sistemas que, do nosso ponto de vista, não podem, não devem ser confundidos. A preservação do transporte público individual de passageiros é fundamental, sobretudo para as pessoas que vivem longe dos grandes centros urbanos. Preservar o transporte público individual de passageiros é fundamental e nós percebemos o alcance das medidas da Iniciativa Liberal. E por isso lhe pergunto se as alterações que pretende introduzir são menos abrangentes do que aquelas que pretende o PSD, não encontra nas medidas que o PSD pretende alcançar também elas medidas de desregulação excessivas do mercado. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, com os 8 segundos mais 15, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Testa, como o Sr. Deputado constatou, as alterações que a Iniciativa Liberal faz são diferentes daquelas que o PSD faz e é justamente por não confundirmos o atual regime de serviço público sobre o qual está a abranger o táxi com os TVDE que não concordamos com o modelo do PSD. Aquilo que a Iniciativa Liberal defende é que isso deveria ser feito à parte de uma regulação mais abrangente que reconhecesse o mercado tal como funciona agora. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora sim, Sr. Deputado Frederico Francisco, para uma intervenção, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que neste debate, até pelo número de propostas que existem, todos reconhecemos que existe um desequilíbrio na atividade do transporte individual remunerado de passageiros. E a nós parece-nos evidente que a Lei 45 de 2018 precisa de ser revista. E isso para nós não oferece questão, o regime precisa de ser aperfeiçoado, a questão é em que sentido é que ela precisa de ser revista. O sintoma do desequilíbrio que eu enunciei é, desde logo, a quantidade de atividade, de pedidos de audição, de pedidos de audiência, que imagino que todos os partidos tenham recebido dos diferentes intervenientes neste setor. As plataformas, os empresários do setor do TVDE, os empresários do setor do táxi
e aqueles que nunca chegam cá e que não têm voz, que são aqueles que andam a conduzir os veículos e andam a conduzir os automóveis. E por isso, uma das nossas principais preocupações sobre esta atividade e sobre a reforma do setor TVDE é como é que nós asseguramos efetivamente as condições de trabalho de quem os anda a conduzir. Porque se é verdade que aquelas pessoas têm, e aquilo que se alega é que têm uma flexibilidade e uma liberdade na sua prestação de serviço de trabalho, também é verdade que nós temos os relatos e todos conhecemos os relatos nós não sabemos hoje se é possível ou não obter um salário mínimo e ter um nível razoável de proteções sociais no trabalho com um horário de trabalho razoável que é o das 40 horas semanais. E, portanto, nós achamos que qualquer revisão do regime tem que assegurar isto, tem que assegurar, como o Sr. Deputado Luís Testa já mencionou, a preservação do transporte público de táxi, que em grande parte do território do país é o único serviço de transporte público que existe e, de facto, se nós permitirmos, como o PSD propõe, que qualquer táxi possa funcionar como TVDE em qualquer zona do território, aquilo que vai necessariamente acontecer é que os táxis vão convergir para as zonas do país onde existe maior procura de serviços e nós deixamos de ter assegurado o serviço de transporte onde ele é necessário. Mas eu queria ir diretamente à intervenção do Sr. Deputado Paulo Núncio. O Sr. Deputado Paulo Núncio pergunta onde é que esteve o PS. Ora, o PS teve 8 anos no governo, é verdade, e foi durante estes 8 anos que este setor de atividade surgiu. E, na altura, o PS, no governo, criou um regime legal que até foi elogiado e que agora vem aqui os partidos da direita querer ir mais longe do que foi o regime legal que o PS aprovou, no sentido daqueles que nós hoje consideramos ser algumas das suas insuficiências e alguns dos seus defeitos. Por isso, o PS está hoje onde esteve nessa altura. Está aqui agora com a humildade de reconhecer que nós não temos soluções para os desequilíbrios que identificamos, com a humildade de identificar os problemas, a pedir ao Governo que estude e que inicie esse processo. O Governo também já está em funções há quase 2 anos e nós estamos hoje aqui, e nós não estamos hoje aqui a discutir uma iniciativa do Governo, estamos a discutir uma iniciativa do PSD e, portanto, nós estamos aqui exatamente onde sempre tivemos, reconhecendo os méritos daquilo que fizemos no passado, mas também reconhecendo os defeitos e aquilo que precisa de ser corrigido sobre aquilo que fizemos no passado, porque as propostas que nós temos hoje aqui, elas não só não resolvem os desequilíbrios que existem, como, em alguns casos, acentuam. E, de facto, a única coisa que nós identificamos aqui é que, dentro dos diferentes intervenientes neste setor, só há um interveniente no setor que está satisfeito, que está razoavelmente satisfeito com o regime que atualmente existe, que são os mesmos que também são satisfeitos com estas propostas, que são os gestores das plataformas. Muito obrigado. O Sr. Deputado não tem tempo para responder, mas tem um pedido de esclarecimento. Então, o Sr. Deputado Carlos Barbosa do Chega, se faz favor, para um pedido de esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Frederico Francisco, posso lhe dizer, é a primeira vez que eu concordo com um socialista. Vocês realmente não têm soluções. Essa é a realidade. Não têm soluções. E o debate de hoje traz um detalhe curioso e, de certa forma, hipócrita. O Partido Socialista vem recomendar ao Governo que revise a lei dos CBDs. Se isto fosse um programa stand-up comedy, o PS já tinha ganho. Mas convém lembrar um pequeno pormenor que parece ser escapado à memória do PS. Essa lei foi aprovada em 2018 e o Partido Socialista governou durante praticamente todo o período em que ela esteve em vigor. Ou seja, durante anos assistimos crescimento explosivo de números de motoristas, denúncias de fraude e utilização indevida de licenças, precariedade, falta de fiscalização eficaz, criminalidade grave associada. E o que é que o Partido Socialista fez durante este período? Nada. Agora, depois de sair do governo, o PS descobre subitamente que afinal é preciso rever a lei. É curioso, quando tinham poder para legislar, não o fizeram. Agora que estão na oposição, recomendam é a política da recomendação, política de alguém tem que fazer alguma coisa. Enquanto isso, temos hoje em discussão vários projetos de lei que propõem alterações concretas ao regime, designadamente o do Chega, reforço da verificação de identidades motoristas, ligação direta a plataformas à base de dados GMT para validar licenças,
limites às comissões das plataformas, ou seja, uma intervenção legislativa concreta no setor que o próprio PS reconhece estar cheio de problemas. A diferença é simples. O Partido Socialista apresenta uma recomendação para estudar, os outros apresentam propostas para legislar. A pergunta é inevitável, mas também não precisa de responder, que já deu resposta. O vosso projeto é uma proposta séria de reforma do setor ou apenas um exercício político para esconder a inação do Partido Socialista enquanto esteve no poder? Muito obrigado. Pedi aos serviços para anotarem 10 segundos de cedência de tempo do LIVRE para o Partido Socialista. E, portanto, o Sr. Deputado tem para esclarecer qual multiplicação dos pães. 17 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Carlos Barbosa trouxe a redação feita de casa, mas enganou-se no tema. A discussão não é criminalidade nem imigração, a discussão é transportes e regulação económica. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, para uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Nunes, estamos totalmente de acordo, o domínio da língua é essencial para a integração em Portugal. Mas nós estaremos cá no dia em que o CDS-PP se indignar pelo facto de nós termos pessoas que residem e trabalham em Portugal há 10 anos, já receberam 100 milhões de euros do Estado português e não falam uma frase de português, como é o caso do dono da Web Summit. Nunca ouvi o CDS indignar-se com isto. Agora, com os trabalhadores que chegam cá, que se integram, que cumprem um serviço essencial, aí vem toda a indignação patriótica do CDS. Agora, não ouça dizer o mesmo aos membros do Conselho de Administração ou a membros do Conselho de Finanças Públicas. Aí toda a violência da xenofobia do costume, para a preservação da língua portuguesa, uma sociedade coesa, onde nós consigamos convergir e divergir partilhando a mesma língua, aí o Sr. Deputado já mete o seu patriotismo dividido às fatias. E já agora fica um apelo à Assembleia da República, podia dar um exemplo patriótico, pessoano, bem mais sólido, se toda a gente aqui tratasse a língua portuguesa com a dignidade que ela merece. E dignidade é também o que merece os trabalhadores pelos TVDE. Hoje em dia ninguém imagina uma cidade sem os estafetas, sem os motoristas. São mais de 100 mil e é por isso que é tão importante que a Assembleia da República traga regulação para o setor. Nós todos conhecemos casos de trabalhadores que têm jornadas de 10, 12 horas e com isso não conseguem pagar as contas. É preciso uma retribuição justa, transparência para o algoritmo, atendimento presencial e, sobretudo, garantir que não é o utente que paga. Não deixa de ser curioso que há milhares de Ubers, de Globos, de trabalhadores de TVDE que têm todos os dias dificuldade em garantir um rendimento digno, mas ao mesmo tempo temos as grandes plataformas com lucros históricos e milionários. E é preciso meter ordem nesta casa para garantir que os motoristas e os estafetas têm um rendimento justo e que os utentes têm o serviço que merecem. Muito obrigado. É a mesma situação, o Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento e logo se verá. O Sr. Deputado Bruno Faria, do PSD, faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bem, a proposta que hoje o PSD aqui apresenta vem modernizar o setor, vem defender o consumidor e também vem, sobretudo, reforçar a confiança nas plataformas. Mas o Bloco de Esquerda hoje esqueceu-se de uma coisa. Nós hoje estamos aqui a debater o transporte de passageiros. Não estamos aqui a trabalhar nem a defender o que é as limitações de mercado. Não estamos aqui a defender nem a debater o que é a desregulação do serviço que já funciona. Mas, Sr. Deputado, se acha que reduzir a flexibilidade do serviço, se acha que impor taxas mínimas
às plataformas, que por si só irá fazer o quê? Aumentar o preço das viagens. Senhor Deputado, a questão que aqui apenas podemos deixar é que mais é que o Bloco de Esquerda quer limitar e que mais é que o Bloco de Esquerda quer tabelar. Porquê? Se nós hoje queremos flexibilizar o mercado, se hoje queremos dar melhores condições a quem presta este serviço e se queremos dar as melhores condições a quem usufrui do transporte TVDE, Senhor Deputado, eu acho que está enganado no projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou. Muito obrigado. Muito obrigado. Já está. O PSD cede ao Bloco de Esquerda 20 segundos. Pedi aos serviços para anotar, faz favor. Muito bem. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao PSD a cedência do tempo. A questão é muito simples. Um motorista deve ter um rendimento base para qualquer viagem. É como o Sr. Deputado tem um salário fixo. Porquê é que os senhores da TVDE não devem merecer a mesma dignidade que qualquer um? Tenham um rendimento base. E é por isso que é preciso regular as plataformas, que, aliás, Sr. Deputado, não precisam da sua... Muito obrigado. Percebeu-se o sentido do esclarecimento. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Concentro esta minha curta intervenção na adaptação do regime de transporte de veículos TVDE às realidades específicas das regiões autónomas de Madeira e Açores. E, na verdade, nos últimos anos assistimos a um crescimento significativo destes veículos TVDE nestes territórios. E num contexto insular marcado por redes viárias limitadas, zonas urbanas concentradas e características orográficas exigentes, este aumento tem gerado desafios concretos para a mobilidade, para a segurança rodoviária e para o equilíbrio entre os vários modelos de transporte que todos nós conhecemos. Em suma, acompanharei, e aqui não está em causa restringir injustificadamente a atividade económica, acima de tudo pretende-se dotar os governos regionais de uma ferramenta bem fundamentada para gerir a oferta neste setor. Por isso acompanharei todas as propostas que visem, acima de tudo, proteger o interesse público, a segurança, como já aqui foi referido, dos cidadãos e também a sustentabilidade do sistema de transporte que as nossas regiões autónomas bem reivindicam. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, faz favor para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os concidadãos das galerias. Este debate é importante e agradeço ao PSD o seu agendamento, porque nós nesta Câmara legislamos sempre de uma de duas maneiras. Ou correndo atrás do prejuízo, tentando regulamentar algo que já existe, que foi o que aconteceu no caso dos transportes dos TVDE, ou então antecipando estas questões. E é evidente que esta lei de 2018 teve várias falhas, ela deveria ter sido revista ao final de 3 anos, não aconteceu. Felizmente, hoje isso está a acontecer e também não é por acaso que há tantas propostas aqui hoje trazidas a debate. Para o LIVRE, há 5 pontos que são essenciais neste debate. Desde logo, assegurar a proteção laboral de todos os trabalhadores, dos táxis e dos TVDEs. Assegurar a qualidade dos serviços prestados, assegurar a garantia dos direitos dos consumidores, aqueles que recorrem a este tipo de transportes, assegurar também a segurança rodoviária e, por fim, assegurar aquilo que deve ser óbvio, a justa concorrência entre os táxis e os TVDEs. Nesta panóplia de propostas que hoje temos a debate, há algumas com as quais nós concordamos. Como acabamos de ouvir, há especificidades nas regiões autónomas que devem ser respeitadas. Nessas propostas, o LIVRE irá certamente acompanhar. Mas naquela que é a proposta do PSD, na qual eu me vou focar um pouco, porque acredito é que está mais próxima das intenções do Governo, há coisas com as quais nós concordamos. E neste debate é importante também dizer e elogiar os pontos positivos desta proposta. Desde logo, a partilha de dados em tempo real com o IMT parece-nos um ponto positivo, a clarificação do processo de licenciamento parece-nos um ponto positivo, a aclaração ou dotar a AMT de maior possibilidade de regulação parece-nos um ponto positivo.
Há, no entanto, problemas e que nos parecem ser problemas de fundo. Desde logo, a abertura, como também já aqui ouvimos de outros grupos parlamentares, do setor do táxi ao TVDE, numa escala nacional. Esta abertura até pode ser feita e nós até estamos abertos a ter esse debate na especialidade. Mas ter esta proposta abrangente a nível nacional, quando o táxi é efetivamente o único meio de transporte público numa boa parte do território nacional, parece-nos um risco e algo que nos assusta muito esta proposta. Um segundo ponto que também nos preocupa é a eliminação dos tetos das tarifas flexíveis. Preocupa-nos porque, desde logo, aliás, na linha daquilo que também é a proposta da Iniciativa Liberal, nós não sabemos o que está por trás dos algoritmos que definem estas tarifas. Não sabemos. Eles são secretos. Não sabemos. Não sabemos quando eles são alterados. Portanto, no fundo, nós estamos a aceitar a não existência de um teto que vem de um algoritmo que nós não sabemos quando é que é modificado e que, no limite, pode estar a ser modificado no preciso momento em que há algum fenómeno qualquer extremo que vai fazer com que este teto máximo seja ultrapassado e que exploda. Portanto, estas duas situações preocupam-nos porque são sérias. De resto, estamos muito disponíveis a ter este debate na especialidade porque o assunto é importante. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei que o PSD propõe acrescenta justiça à injustiça criada com a liberalização do transporte remunerado de passageiros em viatura ligeira, promove ainda mais a exploração dos trabalhadores e introduz maior conflitualidade no setor do táxi. O PSD quer equiparar táxi e TVDE ao possibilitar que os táxis possam atuar como TVDEs em alguns períodos, entregando mais um setor às multinacionais detentoras destas plataformas, para lá das consequências do plano da oferta e da facilitação da fraude. Pode inclusivamente levar à perda de coesão territorial com a deslocação de táxis de zonas rurais para zonas urbanas. Quer alargar as plataformas aos quadriciclos e triciclos, vulgo tuk-tuk, para os colocar ao serviço dessas multinacionais e transformá-los na prática num serviço de passageiros. Quer eliminar os critérios para a tarifa dinâmica, permitindo que as plataformas possam aumentar as tarifas sem qualquer limite em momentos de maior procura, legalizando a especulação. Quer introduzir filtros de linguagem quando o que se deve assegurar é que os trabalhadores falem português. Mais uma vez, o PSD, ao invés de defender os trabalhadores e o interesse nacional, está mesmo ao serviço dos grupos económicos que gerem estas plataformas. Quem saiu beneficiado com a lei de 2018 foram as multinacionais, donas das plataformas, a operar em Portugal, prejudicando todos os outros, os trabalhadores e empresários do setor, os utentes, o setor do táxi e os utilizadores da rede viária. A remuneração do trabalho é tão baixa que quem estiver disponível para trabalhar 12, 14 ou 16 horas por dia, todos os dias, continua a ver as suas condições de vida e trabalho a degradar-se, mas também coloca em causa a segurança rodoviária. Quanto esta proposta do PSD não resolve nenhum destes problemas, ainda contribui para o seu agravamento. O PCP entregou o projeto de lei 506 para regular efetivamente o TVDE e proteger os trabalhadores dos sistemáticos abusos e combater a exploração de que são alvo. Propomos a criação de uma tarifa mínima que impeça a plataforma de impor a preços abaixo dos custos de produção. A redução da taxa máxima que a plataforma pode cobrar para 10% para uma mais justa distribuição da receita gerada. A redução do número de viaturas a operar, introduzindo contingentes a determinar pelos municípios ou entidades intermunicipais ou regionais. Sr. Presidente, estamos solidários com os motoristas TVDE, alvos de uma exploração desenfreada e ainda por cima são insultados. Mas em relação às multinacionais aqui que exploram e que empurram os trabalhadores para a pobreza extrema, nem uma palavra. Não fora o PCP. Na altura, quando se discutiu esta lei, ficámos sozinhos. Lei que teve votos favoráveis de PS, PSD e PAN. Alertámos que isto não era uma questão de tecnologia, mas de concorrência desleal. Por isso, não se insista nos erros e faça-se o que é preciso. Muito obrigado. E assim está encerrado este período.
vou dar a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço para fazer o encerramento. Dispõe de 3 minutos e 7 segundos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para a conclusão deste debate, há 3 apontamentos que eu gostava de destacar em nome da bancada do PSD. E o primeiro não deixa de ser um pouco irónico, que está muito relacionado com algo que o próprio Partido Socialista acabou por fazer uma confissão a meio do debate. Ora, a Lei de 2018, como já aqui foi dito abundantemente, previa uma revisão em 2021. O Partido Socialista ignorou esse período de revisão e, portanto, em 2021 não reviu nada. Passaram quase 8 anos e é natural que o Partido Social Democrata, que está no governo desde 2024, já então avançou com um projeto de resolução e um projeto de lei para conseguir rever este regime. Acontece que depois as oposições juntaram-se para nos derrubar, tivemos de ir novamente a eleições pedir a confiança ao povo português e estamos novamente aqui com este projeto para rever esta lei. Mas o melhor foi que hoje o deputado Frederico Francisco, peço desculpa, o deputado Frederico Francisco diz o seguinte: o PS não tem soluções para os problemas aqui identificados. E, portanto, várias bancadas apresentam os seus projetos de lei após o pontapé de saída que o PSD decidiu dar a este debate para se conseguir fazer a atualização de um regime 8 anos depois dele ter sido criado, sabendo todos nós que isto não é apenas uma revisão técnica, é sim garantir que a legislação acompanha a realidade de um setor que, ao longo dos últimos 8 anos, nos apresentou muitos desafios, muitos problemas, e eu penso que é uma conclusão também óbvia, é de que a atual legislação não acompanha a realidade. Qual é a resposta do partido que, nas últimas 3 décadas, mais tempo esteve na governação do nosso país? Não tem soluções para os problemas aqui identificados. Em segundo lugar, o PSD, neste debate, está com uma postura muito clara. Nem anarquia, nem hiperregulação. Aquilo que nós queremos é inovação, segurança e qualidade do serviço. E é por isso que sim, temos mais exigências de fiscalização e transparência para combater a fraude. Por isso sim, defendemos a língua portuguesa, garantindo que, quando um utilizador pretende que o motorista fale português, que lhe apareça um motorista que saiba falar português. Também defendemos que exista uma separação óbvia entre aquilo que é a formação e a capacidade de operar e de conduzir um carro para que não existam conflitos de interesse. Por outro lado, garantimos autonomia para as regiões autónomas, percebendo as especificidades do seu território. Clarificamos responsabilidades entre operadores e plataformas. E por fim, porque não quero fugir ao tema, nós não estamos aqui para gerar guerras entre o setor do táxi e o setor do TVDE. O PSD não quer alimentar essa guerra. Aquilo que o PSD quer é permitir que quer o setor do táxi, quer o setor do TVDE, possam ajudar a resolver o problema da mobilidade urbana. Connosco nunca alimentaremos essa guerra entre os dois setores. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado o ponto 1. Eu, antes de passar ao ponto 2, até porque as galerias já estão suficientemente preenchidas, vou anunciar à Câmara que estão presentes a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores da Escola Secundária de Albufeira, cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Professor Rui Luís Gomes de Almada, alunos e professores da Escola Secundária Dona Filipa de Lencastre de Lisboa, alunos e professores da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Figueira Mar da Figueira da Foz, convidados da Escola Secundária do Rio Tinto, alunos do Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura, alunos do ISCTE de Sintra e é isto. Estão presentes nas galerias a assistir ao nosso trabalho.